palavra hebraica neká significa não saber, ser ignorante, contemplar, olhar para algo como sendo estranho, como pouco conhecido. Saber, ser familiarizado com. Primeiro e terceiro significado são opostos. Daqui é perfeitamente óbvio que um expositor tivesse de combinar esses vários significados na interpretação de uma única passagem, como Gênesis 42:8, em contrastes que este versículo contém, se perderia, o resultado seria puro e absurdo. Casos em que vários significados de uma palavra são unidos de tal forma que resultam numa unidade maior que se choca com os princípios precedentes. Algumas vale uma palavra usada em seu sentido mais geral a fim de incluir os seus significados especiais, embora esses não sejam enfatizados. Quando Jesus disse aos discípulos em João 20:21, paz seja convosco, ele queria dizer paz no sentido mais amplo, paz com Deus, paz de consciência, paz entre eles mesmos, etc. E quando Isaías diz, em 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, literalmente enfermidade, ele certamente se refere a doenças espirituais nas quais o seu servo do Senhor libertou o seu povo. Mateus 8:17 nos diz que esta palavra foi cumprida no ministério da cura do Salvador, a palavra de Isaías, e consequentemente tida como não somente significando que o servo do Senhor libertou seu povo das doenças espirituais, isto é, do pecado, mas também de enfermidades físicas resultantes. Há também casos em que um significado especial de uma palavra inclui outra e não se choca com o propósito, contexto da passagem que se encontra. Sob tais circunstâncias, é perfeitamente legítimo unir os dois, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele usa a palavra airo, que significa assumir, levar embora. Nossa passagem, o último significado predomina claramente, não inclui naturalmente o outro. Jesus não poderia conquistar o pecado sem assumi-lo sobre o mesmo. Às vezes o autor usa uma palavra no sentido sugestivo para indicar muito mais do que ele realmente expressa. Isso é especialmente feito na sinódoque, quando uma parte representa o todo. Quando o Salvador ensina os seus discípulos a orarem, dai-nos o pão de cada dia. A palavra pão representa as necessidades da vida em geral. E quando a lei diz, não matarás, ele proíbe, de acordo com a interpretação de Jesus, não meramente o assassinato, mas a raiva, o ódio, a implicabilidade também. O intérprete, no entanto, deve ser cuidadoso e não combinar arbitrariamente os vários significados de uma palavra. Ele pode encontrar casos em que dois ou mais significados de uma palavra aparentemente se adaptam bem de forma semelhante a ser tentado a tomar entrada fácil de combiná-las, mas isso não é uma boa exégese, que, tais casos, o significado que exibe o sentido mais completo e fértil deve ser escolhido. No entanto, é melhor responder o julgamento até que o estudo adicionais garantam a escolha definitiva. Se uma palavra é usada na mesma conexão mais do que uma vez, a suposição natural de que ela tem o mesmo significado em toda parte. Um autor não usaria ordinariamente a mesma palavra em dois ou três diferentes sentidos em uma única passagem, porém, em algumas exceções, a regra, o caráter da expressão do contexto faz com que seja suficientemente claro o fato de que a palavra não tem o mesmo sentido em ambos os casos. Os seguintes exemplos serão suficientes para ilustrar isso. Mateus 8:22. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Romanos 9:6. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Para ele não fôssemos feitos justiça de Deus.
o auxílio interno para a explicação de palavras. É natural que surja a questão quando ao modo pelo qual o intérprete pode descobrir melhor o significado de uma palavra em uma certa conexão. Consultar o nexo padrão ou alguns bons comentários nem sempre pode ser suficiente. Quando assim for, ele terá de recorrer ao uso de auxílio interno. Os seguintes são os mais importantes. As definições ou explicações que os próprios autores dão às suas palavras constituem um dos mais eficientes auxílios. Ninguém melhor do que o autor sabe que o sentido particular ele vinculou a uma palavra. Os seguintes exemplos podem servir para ilustrar isso. Gênesis 24:2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, o que é adicionado como definição, que governe tudo o que possuía. Mas o alimento sólido é para o adulto perfeito, que é explicado pelas seguintes palavras, para aqueles que pela prática têm a sua faculdade exercida para discernir não somente o bem, mas também o mal. As passagens paralelas também constituem um auxílio importante. Essas são divididas em duas classes, a saber, verbal e oral. Quando a mesma palavra ocorre em contextos similares ou em referência ao mesmo assunto geral, o paralelo é chamado verbal. O paralelo real são aquelas passagens similares nas quais a semelhança ou identidade consiste não de palavra ou frase, mas de fato, assunto, sentimentos ou doutrina. Por ora, estamos interessados apenas nos paralelos verbais, que podem servir para explicar uma palavra obscura ou desconhecida. Ao ilustrar o uso de passagem paralela, faremos a distinção entre o que são assim chamados de formas próprias e impróprias. Paralelo de palavras propriamente assim chamadas. Em Colossenses 1:16, lemos, pois, nele, Cristo foram criadas todas as coisas, à vista do fato de que a obra criadora aqui é atribuída a Cristo. Alguns arriscam a opinião de que a expressão todas as coisas refere-se toda a nova criação, embora o contexto favoreça a ideia de universo. A questão agora levantada, se há qualquer passagem na qual a obra da criação é atribuída a Cristo e a possibilidade de uma referência à nova criação é excluída. Tal passagem é encontrada em 1 Coríntios 8:6, onde a frase panta é usada para todas as coisas criadas e a obra criadora atribuída igualmente ao Pai e ao Filho. Em Isaías 9:6, o profeta diz, porque o menino nos nasceu, seu nome será Deus Forte. Em Isaías 10:21, a mesma frase é usada em um contexto no qual se só pode referir-se à deidade. João 9:39 contém a declaração, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem se tornem cegos. A palavra crim, juízo, denota geral e complementamente um juízo de condenação, mas a frase final, nesse caso, parecia demandar um significado mais amplo do juízo em geral, e a questão surge se a palavra é sempre usada nesse sentido. Romanos 11:33 responde essa questão, pois lá mesmo a palavra indubitavelmente tem um significado geral. Paralelo de palavra ou frase impropriamente assim chamadas. Esses podem ser chamados de paralelo impróprio, uma vez que não contêm as mesmas palavras, mas expressões ou palavras sinônimas. Os casos em que uma expressão é mais completa é uma passagem do que outra também pode ser assim classificada. Em 2 Samuel 8:18 lemos, os filhos de Davi, porém, eram seus coxes, geralmente traduzido por sacerdotes. Gênesis afirma que a palavra sempre significa sacerdote, quando Fur afirma que ele pode significar príncipe. A última opinião originada da passagem paralela, em 1 Coríntios 18, onde uma numeração similar é de 2 Samuel 8. Lemos, filhos de Davi,
porém eram os primeiros ao lado do rei. O uso figurado das palavras, os principais trompos usados na escritura. Na relação presente, não estamos preocupados com as figuras de síntese ou de pensamento, mas com a figura de linguagem, que são comumente chamadas de tropos, nas quais uma palavra ou expressão usada é um sentido diferente daquelas que os próprios. O princípio tropos são metáforas, metonia e sinedoque. A metáfora pode ser chamada de comparação não expressa. Ela é uma figura de linguagem na qual um objeto é assemelhado a outro, afirmado ser o outro, ou falando dele como se fosse o outro. As metáforas ocorrem frequentemente na Bíblia. No Salmo 18:2, 6 delas são encontradas em um único versículo. Jesus usou essa figura de linguagem quando disse aos fariseus: Ide, dizer a essa raposa, Lucas 13:32. Há dois tipos de metáfora na Bíblia, que se referem ao ser divino e merece atenção especial: antropopatismo, antropomorfismo. Primeiro, as emoções humanas, paixões e desejos são atribuídos a Deus. Os últimos membros do corpo e a atividade física são atribuídos a ele. Uma grande quantidade de metáfora na descrição do céu como uma cidade com ruas de ouro, portões de pérola, no qual a árvore da vida produz seus frutos. Vamos ver aqui. As árvores da vida produzem seus frutos do mês a mês, e na representação do tormento eterno, como um verme que não morre, um fogo que não se extingue, uma labareda de tormento subindo para sempre. As metonimias também são numerosas na Bíblia. Essa figura, assim como a sinedoque, é baseada em relação em vez de uma semelhança. No caso da metonímia, em relação a mais mental do que a física. Ela indica a relação como causa e efeito, progenitor, posteridade, sujeito e atributo, sinal, objeto assinalado de Paulo. Diz, não apagueis o Espírito, quando se refere às manifestações especiais do Espírito, enquanto que na parábola do rico e Lázaro, Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. Lucas 16:29. Ele naturalmente queria dizer aos seus escritos em Isaías 22, a chave da casa de Davi transmite a ideia de controle sobre a casa real. A circuncisão é chamada de aliança. Em Atos 7:8, porque era um sinal da aliança. A sinedoque assemelha-se de alguma forma à metonímia, mas a relação na qual é encontrada é mais física do que mental. Nessa figura há uma certa identidade entre o que é expresso e o que se quer dizer. Uma parte é expressa pelo todo, o todo por uma parte, gênero pela espécie ou uma espécie por um gênero. Um indivíduo pela classe, uma classe pelo indivíduo. Um plural pelo singular ou um singular pelo plural. Se diz que Jefté foi sepultado na cidade de Gileade. Juiz 2:7. Na edição revista corrigida, quando naturalmente se queria dizer uma cidade apenas, quando o profeta disse, Daniel 12:2, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Eles certamente não pretendiam ensinar uma ressurreição parcial, o qual Lucas nos informa em Atos 27:37, que havia no navio durante 76 almas, na edição revista corrigida. Ele não quis sugerir que havia espírito desencarnado a bordo. Auxílio interno para determinar qual o sentido pretendido, figurado ou literal.
cansada já. Me dá teu computador aí, ô. E dá maior importância para o intérprete saber que uma palavra foi usada no sentido literal ou figurado. Os judeus, até mesmo os discípulos, muitas vezes se enganaram seriamente por interpretar literalmente o que Jesus queria dizer de forma figurada. Não compreendeu que o Senhor falou figuradamente quando disse: o meu corpo, tornou-se até mesmo uma fonte de divisão na igreja de reforma. Portanto, é de extrema importância que o intérprete tenha segurança nesse assunto. As seguintes considerações podem ajudá-lo materialmente a resolver essa questão. Há certos escritos nos quais o uso da linguagem figurada é, a priori, impossível. Entre esses estão as leis e todos os tipos de instrumentos legais, escritos históricos e obras estritamente filosóficas, científicas, confissões. Estes almejam, primeiramente, a clareza e a precisão e a beleza física em segundo plano. Há uma velha regra hermenêutica frequentemente repetida de que as palavras devem ser entendidas no seu sentido literal, a não ser que a interpretação literal envolva uma contradição evidente ou um absurdo. Deve-se observar, no entanto, que na prática isso se torna meramente um apelo ao julgamento racional de cada homem, o que parece ser absurdo ou improvável para alguém pode ser considerado como perfeitamente simples, lógico para outro. O meio mais importante de se determinar se uma palavra foi usada literal ou figurativamente em uma certa relação é encontrado no auxílio interno, a qual já nos referimos. O intérprete deve considerar estritamente o contexto imediato, os adjuntos de uma palavra, o caráter do sujeito e dos predicados atribuídos a ele, paralelismo presente e as passagens paralelas, a interpretação do pensamento. A aplicação do pensamento é algumas vezes chamada de interpretação lógica. Ela procede de suposição de que a linguagem da Bíblia é como qualquer outra linguagem, um produto do espírito humano, desenvolvida sobre a direção providencial. Os temas que podem ser considerados aqui são expressões idiomáticas especiais e figuras de pensamentos. Cada língua tem certas expressões características chamadas idiomáticas. Idiomatismo. A língua hebraica não é exceção. A regra e algumas das suas expressões idiomáticas foram transportadas para o Novo Testamento. Há um uso frequente de endiase. A endiase exprime uma ideia por meio de dois substantivos. No hebraico, essa construção é comum, mas utilizado verbos. Assim, em hebraico, 1 Samuel 2:3, lê-se: não multipliqueis falares. Isso evidentemente significa não multipliquei palavra. Na sua defesa diante do cemitério, Paulo diz: no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Atos 23:6. O sentido é, por causa da esperança da ressurreição. O argumento de Moisés, a objeção à sua comissão, foi de que ele não era um homem de palavras, que é como era em hebraico, isto é, um homem eloquente. Paulo fala e afirma da vossa esperança quando queria dizer sua esperança firme, esperança caracterizada pela paciência. Há também vários tipos de figuras de pensamento que merecem atenção especial. Algumas figuras promovem uma representação viva da verdade. Comparação. Quão viva é a figura da completa distribuição. No Salmo 2:9, e a despedaçaras como vaso de oleiro, e a da completa solidão. Isaías 1:8. A filha de Sião deixada como choça na vinha. Alegoria que é meramente uma metáfora estendida e deve ser interpretada pelos mesmos princípios geral. Encontramos exemplo no Salmo 88:15 e João 10:1-18. Torre faz a seguinte distinção entre alegoria e a parábola. Alegoria é um uso figurado e a explicação de algum fato presumível ou história, ao passo que a parábola é ela mesma um fato presumível
Ou a história. A parábola usa a palavra em seu sentido literal e sua narrativa nunca ultrapassa os limites do que poderia ter sido fato real. A alegoria continuamente usa as palavras em um sentido metafórico e a sua narrativa, embora presumível em si mesma, é manifestação fictícia